E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 126º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho, um livro de 2002 da Companhia das Letras, um livro que eu tenho uma história com ele um pouco curiosa. Eu li esse livro no ensino médio e eu achei esse livro muito ruim, eu achei muito chato, eu achei muito difícil, achei muito confuso. E foi uma experiência meio geral na minha série, assim, meus colegas também acharam isso, meus amigos. É uma coisa que de vez em quando a gente pode lembrar, não que a gente fale desse livro com alguma constância, mas de qualquer forma foi uma experiência marcante de ninguém conseguir gostar desse livro. E anos depois, agora que eu já tenho uma experiência com análise de livros, que eu faço resenhas na internet de livros, o que eu decidi? Eu decidi reler esse negócio e ver se minha opinião tinha mudado, ou se eu continuaria achando esse livro ruim. E o que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, o resumo da história. É um livro que vai falar pra gente da vida do Buell Quinn, ele que é um estadunidense, que era antropólogo, que viveu nos anos 30 ali e veio pro Brasil no final dos anos 30 para pesquisar, para estudar uma tribo indígena, um povo indígena no interior do Brasil mesmo. Ele veio e ele se suicidou de uma maneira muito inesperada, muito violenta também, e a gente vai basicamente estudar não, né? A gente vai basicamente explorar, a gente vai basicamente investigar esse mistério, como que aconteceu esse suicídio. Ele realmente se suicidou? Ele foi convencido a se suicidar? Ele foi assassinado? Por que ele fez isso? E a gente vai ter a narração do livro, uma pessoa que está justamente obcecada com essa história, isso nos dias atuais. A gente está falando de uma coisa que aconteceu em 1939, mas a gente está ali nos anos 2000, uma pessoa falando, nossa, eu fui pesquisar, eu fui atrás de carta, eu fui atrás de Deus e o mundo para entender o que aconteceu. A gente vai entendendo ao longo do livro qual que é a conexão dessa pessoa com o Buell Quinn, é uma coisa que não vai ficar muito bem esclarecida até o finalzinho do livro, mas também a gente não vai ter só essa voz narradora, a gente vai ter também uma pessoa que conviveu com o Buell, ele que... esse nome é muito engraçado, gente, desculpa, mas o Buell, ele conviveu com esse querido que também vai ter relatos aqui de 9 noites que ele conviveu com o Buell, 9 noites em que eles tiveram longas conversas, 9 noites em que eles tiveram declamações, é ótimo, mas que eles realmente tiveram uma conexão ali, e que foi uma grande conexão, foi uma conexão significativa, porque o Buell estava muito isolado de tudo e todos quando ele estava ali naquela tribo, e ele basicamente só tinha esse contato com essa pessoa ali na cidadezinha mais perto, mais vizinha, mas também não era essas coisas, é uma pessoa que também não entende muito bem o que aconteceu. E de qualquer forma a gente vai se envolver nesse mistério. É um livro que, o primeiro ponto que eu tenho para trazer, é muito confuso, mas eu vou usar uma palavra um pouco mais chique. É um livro não palatável, é um livro muito difícil de digerir, porque é um livro denso, eu diria que ele tem muitas informações, tem muitas cartas, muitas pessoas, e é uma coisa que fala de um nicho que a gente não tem contato. Eu não conheço pessoas que são antropólogas, eu não entendo as dificuldades dessa profissão, eu não conheço as tribos indígenas que foram citadas, exatamente as cerimônias que eles faziam, ou os costumes que eles tinham, assim, é uma coisa muito diferente, então é um livro que te desafia muito, mas de qualquer forma, apesar dele ser palatável, é um livro que vai despertar muito a sua curiosidade. Por quê? Porque é um livro que vai ser baseado em fatos reais, e eu acho que isso é a coisa mais chocante, porque existiu o Buell Quinn, ele foi um estadunidense que veio para o Brasil, que veio estudar povos indígenas e tal, e ele se suicidou no final dos anos 30, no ano de 1939, e foi uma coisa que saiu em jornal, que realmente foi um pouco diferente, assim, foi uma coisa que atiçou a curiosidade das pessoas, ainda mais que era um estrangeiro que se suicidou no Brasil. Nossa, que difícil falar, enfim. De qualquer forma, é um negócio que você não sabe lendo o livro o que é verdade e o que não é. Então, eu acho que foi uma coisa que também eu fiquei, nossa, mas calma, é verdade? Quando eu entendi que era verdade a história, que não era tudo inventado, eu falei, não, calma, que? E eu não fui atrás pra não fazer a minha opinião ficar embasada, assim, eu não queria ter interferências, até porque eu tinha medo de receber algum tipo de spoiler se eu pesquisasse, né? E mesmo depois de ter acabado de ler, eu preferi não saber o que era verdade e o que não era, porque eu prefiro acreditar nessa ficção aqui,
que apesar de ser baseado em fatos reais, ainda é uma ficção como um todo, né? E aí, também é uma coisa interessante, essa curiosidade que o livro atiça, por quê? Porque a gente vai entendendo que o Boal Quinn, ele era uma pessoa que falava umas coisas para uns e para os outros falava o contrário. E aí, a pessoa que está pesquisando isso, que está obcecada com a vida do Boal Quinn, o que aconteceu com ele, como foi esse suicídio, ela vai instigando na gente, ela também vai despertando na gente essa curiosidade, ficando confusa junto com a gente. Essa pessoa me deixou tão confuso, mas eu gostei. Foi o tipo de coisa que eu acho que se parece muito com aqueles podcasts de crimes reais, não necessariamente aqueles que são mais violentos, que são os casos mais famosos, mas sabe umas coisas tipo Praia dos Ossos, que a gente vai ter muitas informações, muitos episódios, e que a gente pega também e coloca um quadro na nossa casa para pegar o nosso barbante vermelho e começar a conectar as coisas e tentar entender, tal pessoa traiu sei lá quem, tal pessoa brigou com sei lá quem, e tal pessoa morava aqui, e depois foi para lá, e sei lá o que foi achado aqui. Sabe quando a gente fica doido desse jeito com algum tipo de história? É esse negócio que esse livro me despertou. E eu fiquei muito chocado, porque antigamente, naturalmente, eu achei que era só confuso e ponto. Mas dessa vez eu entendi que era um quebra-cabeça muito difícil, mas que aos poucos, mesmo que no final ele não fique tão bem evidente assim, não seja aquela coisa que desembaraça todos os nós, aos poucos eu ia ficando muito interessado com essa história e eu achei o livro muito bom. Eu fiquei muito surpreso. Eu achei que a história também por trás dessa pessoa que ficou obcecada não é só uma pessoa que um dia, sei lá, ouviu falar dessa história do antropólogo que se suicidou e de repente começa a pesquisar e a vida vira isso. Existe uma conexão ali, a gente vai entendendo que existe algum tipo de ligação entre essa história e o narrador, então a gente vai vendo aos poucos também por que ele foi atrás disso tudo. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um livro que ele vai saber dosar o que ele tá te falando e o que ele não tá te falando. E no final, ele não vai falar tudo. Ele vai querer muito de você, que você deduza algumas coisas, que você releia. Acho que é um livro que te pede pra reler ele. Eu acho isso estranho, porque normalmente um livro gosta de ser fechado no final. Mas esse livro aqui deu vontade de acabar ele e começar a ler de novo, pra ver se você entendia algumas coisas que não estavam muito bem explicadas, mas que dessa vez você teria outro olhar. Então é esse tipo de livro que é tão denso nesse nível. Você acaba e você já quer começar a ler de novo. Agora, mudando um pouco de assunto, essa questão da curiosidade, eu diria que eu também fiquei curioso para saber o que pessoas indígenas achariam desse livro. Por quê? Ele vai inevitavelmente trazer indígenas num ponto de vista de essas pessoas são um pouco diferentes dos ocidentais, olha só. Que coisa surpreendente, né? Mas eu só vou beber uma água, gente, uma pausa. Beba a sua água também, fica esse convite pra você. Enfim, eu achei que esse livro, de alguma forma, foi um pouco... Não exatamente que o livro fosse assim, né? Ou o narrador do livro. Mas em alguns momentos eu fiquei me perguntando, será que uma pessoa indígena também acharia que é uma descrição um pouco estranha, o jeito que eles às vezes são tratados como uma ameaça, assim, ou como suspeitos de uma história, mas no geral não que seja um problema de fato do livro, mas eu gostaria muito de saber se uma pessoa indígena leu isso aqui e o que ela achou, porque eu queria muito ter esse ponto de vista, mas eu naturalmente não tenho, e eu queria muito saber, eu devo ir atrás disso ainda, mas não fui antes. Se vocês tiverem alguma recomendação, se você já leu esse livro, e se você também ficou curioso em pensar o que uma pessoa indígena acharia de um livro que vai discutir justamente o suicídio de uma pessoa estrangeira numa tribo indígena. Enfim, é uma história curiosa, né? Mas, além disso, é um livro que ele vai despertando a sua obsessão porque você quer saber como ele acaba, mesmo que ele seja muito difícil de ler. Eu acho que é um livro que ele tem uma linguagem que não é exatamente fácil, que ele vai e volta, tem horas que parece que está começando a resolver um negócio e depois fica tudo confuso de novo. Apesar de tudo, eu fiquei obcecado. Eu acho que existem alguns detalhezinhos que eu não consegui gostar, de fato, porque eu acho que o livro mais penou, talvez, na verdade a única coisa, é que existiam algumas falas que eu sentia que não eram muito naturais, coisas que eram para ser um pouco mais coloquiais e que eu achei que eram muito literárias, pessoas que às vezes estavam, sei lá, tendo uma conversa no hospital e falavam inadvertidamente, isso nos dias atuais, assim, no contemporâneo, nem é no antigo. Mas, ou uma pessoa que é descrita como uma pessoa, um humilde sertanejo, mas que tem um vocabulário assim,
que parece que é uma pessoa que estudou a vida inteira, e eu digo num sentido acadêmico mesmo, e às vezes eu ficava achando que a linguagem não estava exatamente tão bem adaptada ao contexto em que ela estava inserida, mas isso assim, é o detalhe do detalhe. Às vezes eu também me questionava como que tal carta ficou disponível ao acesso público, sendo que parecia uma coisa muito íntima, e isso eu não sabia se era inventado ou se essa carta existiu, e se essa carta realmente foi revelada a um público, assim, se você consegue ter acesso a ela, mesmo que você, sei lá, não seja um parente próximo dessa pessoa. Enfim, eu fiquei nessa dúvida de como algumas coisas eram acessadas ou não, ou se elas existiram ou não, mas esses detalhes são mínimos porque eu fiquei chocado no quanto esse livro vai falar da experiência, sei lá, de como é curioso você ir atrás do mistério de alguém que realmente tira a própria vida. E como isso, eu acho que eu já comentei de alguma forma isso por causa do último vídeo, né? Pra quem não tá entendendo do que eu tô falando, você pode assistir o vídeo do Amor dos Homens Avulsos. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um choque também o quão bem escrito é esse livro e como que ele vai falar dessa questão de você se enxergar como o outro, ou como você enxerga outra pessoa justamente do ponto de vista de um antropólogo, né? Justamente alguém que vai entender que tudo na vida, todas as sociedades se organizam de uma forma e que não necessariamente aquilo vai ser o normal, mas vai ser construído como normal, que não existe um normal de fato. A gente se acostuma às coisas, a gente cria tendências, a gente cria o que a gente enxerga como comum, mas o que é comum de verdade? A experiência humana. Eu acho que o livro vai para essa direção de um jeito muito fora do normal. Realmente foi um livro muito, não sei, visceral também. E eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito agradecido, porque é um livro que te desafia muito, mas se você tá disposto, eu te indico. Eu acho que é o tipo de livro que eu não sei se eu entendi ele depois que eu acabei ele. Eu fiquei um tempo pensando, nossa, mas era isso mesmo? E eu não acho que eu entendi todos os pontos do livro, mas de qualquer forma eu gostei muito. Eu achei que foi um negócio doido. E assim, falando agora com um professor que passou isso pra gente, eu não sei o que você tava na cabeça de trabalhar isso com um grupo de adolescentes. Eu não acho que foi uma ideia lá tão sã. Eu não acho que foi uma coisa exatamente fácil, mas de alguma forma eu também te agradeço por ter feito isso, porque eu não conheceria esse livro se você não tivesse falado pra gente ler. Eu não teria relido ele, obviamente, e foi uma experiência que eu mudei de opinião, e eu fico muito feliz que eu tenha mudado de opinião, porque eu achei esse livro muito bom. E é assustador. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu acho que é difícil também, porque, nossa, foi um livro penoso. Eu acho que se você começar a ler e você se envolver no negócio, leia. Mas se você começar a ler e não der certo logo de cara, logo nas, sei lá, 30 primeiras páginas, se você achar que é um negócio que tá sem pé nem cabeça, desiste, porque vai ficar sem pé nem cabeça até o final. Então, basicamente, eu indico pra todo mundo, mas se você não tiver afim, não vai dar certo. É igual uma série que eu comecei a assistir, que foi This Is Us. Na primeira vez que eu tentei assistir, eu achei o primeiro episódio horrível. Eu fiquei assim, nossa, que trem ruim da porra. Por que as pessoas gostam disso? Por que as pessoas estão me recomendando? E anos depois, ironicamente, eu fui rever. E aí eu amei. E foi um negócio que eu chorava episódio sim, episódio não. É uma das minhas séries favoritas. É uma das séries que eu mais acredito que retrata o cotidiano de uma forma impactante e que eu sinto que fale das experiências familiares de uma forma muito bonita. Então, eu acho que é esse o convite do vídeo de hoje, que você talvez releia ou reveja ou repense alguma coisa que você tem aí na cabeça como uma coisa muito certa, mas talvez, se você olhar com outros olhos dessa vez, vai ser muito melhor. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Foi uma coisa um pouco mais abstrata dessa vez. Perdão as pausas meio estranhas, mas eu acho que deu certo. Eu gostei de gravar esse vídeo direto. Eu já sei quanto tempo ele vai ter dessa vez. Então, muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra você. E até o próximo vídeo.